Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Vai ficar melhor, né? Quando sair daqui, tudo vai estar melhor. Diga comigo, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por isso que a gente tem que guardar a língua e falar, olha, Senhor, não sei o que tem por trás disso, mas tem algo bom aí, eu acredito nisso, né? O Senhor está trabalhando em algo maravilhoso. A coisa mais importante na sua vida é a sua fé. Se você investir na sua fé, saiba que muitas coisas que você tem lutado há muito tempo... Aliás, eu tenho uma mensagem hoje, a segunda parte desse sermão aqui. Você sabe quantos anos Ana foi no templo, todos os anos, orar, buscar pelo sonho dela? Sabe ou não? Não, bispo, não sei, o silêncio já falou. 25 anos. 25 anos agindo, ela achava que tinha fé, mas ela ia no templo só para chorar. O ano que ela agiu diferente, no outro ano, na primavera, ela estava segurando no seu colo o seu filho, o seu sonho. Aquilo que ela mais almejava, desejava, estava acontecendo. O ano que ela fez diferente, o ano que ela se levantou, o ano que ela fez um voto, o ano que ela agiu da forma que Deus esperava, a história dela mudou. Depois de 25 anos. Era falta de ir no templo orar? Não, não era. Mas era falta realmente do que nós vamos falar hoje. Tá? Vamos lá, diga comigo. Pedir é ser ativo. E o ato de pedir é ativo. Pedir é ser ativo. Cada mensagem, cada referência bíblica é nos incentivando e nos motivando a uma fé ativa. Então vamos lá, primeira referência, vamos lá. Isaías 62, 6 e 7. Ó Jerusalém, coloquei vigia sobre os seus muros, e eles vigiarão continuamente dia e noite. Não, diga comigo, não descansem. Vocês que oram ao Senhor, diga não descansem. Vocês que oram ao Senhor, olha a sequência. Não deem descanso ao Senhor até que Ele complete a sua obra. Não dê descanso ao Senhor até que Ele complete a sua... Senhor, o Senhor começou uma obra na minha vida, vamos lá, meu Deus, eu preciso. Senhor, olha aqui o meu pedido, Senhor, olha aqui meus sonhos, Senhor, olha o que o Senhor colocou dentro de mim, foi o Senhor que me ensinou a pedir. Êxodo 15, 26 diz assim, porque eu sou o Senhor, diga comigo, que te sara. Você sabe que eu te saro? Você pode ser curado emocionalmente, você pode ser curado fisicamente, você pode ser curado financeiramente, porque você pode sofrer de uma esterilidade, nada na tua vida vai, você não prospera, não dá fruto em absolutamente nada, a sua terra é estéril. Eu sou o Senhor que te sara. A palavra tem que entrar com entendimento, até porque nós sabemos que fé sem obras é morta, fé é ativa, fé não pode ser passiva. O pedir é ativo, o pedir não é passivo. 13:15, pois o coração deste povo, eu falava sobre isso aqui é só um acréscimo para despertar vocês sobre isso, tá? Quero que você deixe isso aqui como um registro para você. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Diga comigo, de má vontade, ouviram com seus ouvidos. Diga comigo, de má vontade. De má vontade. O que é de má vontade? Ouvir por ouvir. Não ouvir com entendimento. Está cheio de gente dentro da igreja que a palavra não se cumpre. Tem gente que dentro de igreja conta com a sorte, não com a fé. Ouve de má vontade. Ouvir é o que eu tenho dito, todo mundo ouve, agora escutar nem todo mundo. Ouvir eu estou falando, você tem que me ouvir, você está ouvindo aí. Mas escutar é diferente. Aí entra o entendimento, entra o discernimento. E é isso que traz resultado à sua vida. É isso que traz a unção sobre você.
É a palavra penetrar com entendimento. Até porque, olha o que diz, de má vontade ouviram com seus ouvidos, fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, diga comigo, entender com o coração, porque se não há entendimento, não há resultado. Diga comigo, e converter-se, e eu os curar o seu destino. Alterar completamente seu destino. Mudar a tua história. O meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos altos céus, sararei a sua terra. E aí vai. Diga comigo, João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Diga comigo, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Uma vida plena que satisfaz. Eu preciso entender e absorver isso. Espera aí, eu estou vivendo uma vida plena que satisfaz? Uma vida abençoada em todas as áreas? Eu estou fazendo parte daqueles que a semente já está produzindo 30, 60 ou 100, ou não está produzindo nada. Lembre-se que quem está à beira do caminho não está no caminho. E quem está à beira do caminho, o diabo tira fácil. Tem muita gente dentro da igreja, mas que está à beira do caminho. Por isso que o diabo tem facilidade para tirar a palavra do coração. Tem muita gente que a semente está caindo em terreno pedregoso. O que é o terreno pedregoso? Coração duro. Coração duro, a semente não penetra. Penetra a mágoa, penetra a micuinha, picuinha, que falaram, que pensaram, mas a semente não penetra. E aí, o que acontece? No tempo da sua tribulação, você desiste. Porque não criou raiz. No tempo da tribulação, por não entender, eu tenho gostado de fazer essa repetição, né? Que a tribulação produz. A tribulação produz. E a perseverança e a paciência produz. E a experiência e o caráter aprovado produz? E a esperança? Não traz decepção. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Você viu o tanto que é importante a gente ouvir a palavra, né? Tanto que é importante, a gente já sabe. Espera aí, tem um propósito nisso. E eu vou desenvolver, através desse propósito, aquilo que é o propósito. Então eu não vou desanimar. Aí tem mais uma. A semente que caiu no meio dos espinhos são também aqueles que as preocupações sufocam ela. E as riquezas também sufocam. E também não dá fruto. Mas tem um que caiu em terra boa. A semente que caiu naquele solo fértil. Que já está produzindo 30, outros 60, outros 100 vezes mais. 30%, 60%, 100% abençoado. Isso é forte demais. E eu devo almejar isso, desejar isso. Porque a palavra, se está escrito, tem que se cumprir. Quando pedem, diga comigo, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. E o motivo é errado, não é para isso. Por que muita gente não tem recebido o que pede? Porque não entendeu que tem um propósito. Deus provê para si através de você. Que Deus provê para Ele através de você. Para os propósitos dEle através de você. Quando Deus te prospera, não é para que você
tente mostrar para a sociedade ou para a sua família que você é bem-sucedido. Tem um propósito. Quando Deus te prospera, quando Deus te abençoa, para que você use isso para os propósitos dEle, para que você seja um instrumento, um canal de bênção para a sua obra, para o seu reino, para abençoar a vida de pessoas, para levar bênção, transformação à vida das pessoas, tem um propósito. Por isso que muitos pedem e não recebem. Por quê? Os motivos estão errados. Tem gente que quer vingança, quer mostrar para o A, para o B, para o C que venceu. E não é isso. Você não tem que mostrar para ninguém, você tem que desfrutar de uma vida abençoada e acabou. Assim como você não tem que dar satisfação para ninguém da sua vida do que você tem alcançado, desfrutado. Né? Porque tem aquela outra, eu estava lembrando hoje pela manhã, né? Quantas pessoas, parece brincadeira, né? Mas incrivelmente tem gente que até hoje tem uma dificuldade muito grande se comprar, por exemplo, um carro, tem medo até de comprar um carro novo, porque medo do que a família vai falar. Não é verdade? E o que a família tem a ver com a tua vida? Se Deus te abençoou, se Deus te prosperou, acabou. Você vai desfrutar e acabou. Quantas vezes eu já ouvi pessoas em coisas tão simples, tão pequenas. Nós já ouvimos isso aqui na igreja. A pessoa que ela até para comprar um eletrodoméstico, uma batedeira, um liquidificador, esconde da família, porque a sogra não pode saber. Não é? Já viu isso ou não? Quem já viu isso? Levanta a mão. Olha aí, olha aí. Porque senão a sogra mete o pau. Critica. Querido, da tua vida cuida de você. Da minha vida cuida eu. Não é verdade? Se você trabalha, se Deus tem te abençoado, te prosperado, você tem que viver dando satisfação da sua vida para os outros? Isso é escravidão, sabia? Se você entrar na minha vida, eu vou te perguntar assim, o que você fez por mim? Se você me perguntar a respeito de algo da minha vida, eu vou falar assim para você, você me ajudou a chegar até aqui? Por que eu te devo satisfação? Porque todo mundo é bom para dar palpite na vida do outro, não é? Sim ou não? Eu não sou obrigado a dar satisfação, nem você é obrigado a dar satisfação. Se Deus está te abençoando, o que nós fazemos? Nós abençoamos pessoas, nós transbordamos na vida das pessoas, nós transbordamos no reino, nós temos cumprido com o nosso propósito. E daí? Se Deus tem me abençoado, se Deus tem prosperado, tem me dado uma vida abundante, eu vou viver com peso na consciência porque alguns se incomodam? Está certo isso? Está errado? Mentalidade livre, não mentalidade escrava. Nós não podemos ter uma mentalidade escrava. O que vão dizer? O que vão dizer é problema deles, não é problema meu. Quer dizer, fale o que quiser, mas se eu vou dar crédito ao que você vai falar é outra história. Basta pedir, olha que salmo lindo, olha que salmo lindo. Aonde eu posso chegar, bispo? Aonde eu posso, o que eu posso pedir? Vamos ver? Diga comigo, basta pedir e lhe darei as nações, como herança, a terra inteira, como sua. Aonde você pode chegar? O que você pode pedir? Hoje eu estava falando sobre isso, né? Daqui a pouco eu falo. Basta pedir, volta aqui, basta pedir e darei as nações como herança. E, diga comigo, a terra inteira como sua propriedade. O que eu posso conquistar? A terra inteira. Tem limites. Aonde a sua fé te levar. Está entendendo? Eu posso pedir, basta pedir. Abra a sua boca e alimentarei. Muda a tradução, diz assim, lhe darei coisas boas. Abra a sua boca, clama. Pede e eu vou te alimentar. Muitos não têm porque não pedem. A Bíblia diz que sinais acompanham os que crerem. Se eu creio, os sinais vão me acompanhar. Mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, repita comigo em voz alta, por favor. Pedirão o que? E? Por isso que quando alguém chegar para você e disser assim, você não pode pedir isso. Você não pode pedir pela sua vida financeira.
Você pergunta, quem disse? E onde está escrito que eu não posso? Deixa gravado o versículo e diga assim, leia aqui, por favor, em voz alta para mim. Pedirão o quê? Então o que eu quero, sou eu que... Você não tem que falar o que eu posso pedir. É o que quiserem. E lhe será concedido. Quem está entendendo, por favor? Eu? Você não pode pedir isso. Mas quem disse que eu não posso? Quem falou? Onde está escrito que eu não posso? Vamos mais? Diga comigo, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Diga comigo, agindo em vocês, dando-lhe o desejo e o sonho e realização. Sonho e realização. Desejo e o poder. Se está de acordo com o agrado do Senhor, Ele dá o desejo e o poder de realizar. Amém? Diga, eu creio. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Vamos dar uma paradinha aqui? Peçam e... Então eu tenho que pedir. Agora eu preciso fazer o quê? Procurar que eu vou... Eu tenho que procurar. Procura que você vai encontrar. Batam e a porta lhe será... Aí vamos lá. Diga, pois todos... Quem são todos? Todos que pedem, o que acontece? Não é só o A, o B, o C, o D. Todos que pedem, diga comigo, todos que procuram, encontram. Vou perguntar de novo, quem são todos? Deus não faz acepção de pessoas. São todos. Mas lembre-se que o pedir, está mostrando aqui, inclusive na sequência, o pedir é ativo. Não é passivo. Ai, Senhor, me acabou. Terminou. É como a viúva. Tá aqui, o dever de orar sempre, sempre, sem nunca desfalecer. Perseverantemente. E diga comigo, todos que batem, a porta é aberta. Então eu peço e eu recebo, eu saio para procurar, eu encontro. Eu bato, pode ser que na primeira vez que eu peço, pode ser que não é de imediato. Eu vou perseverar. Que eu saio para procurar, pode ser que não é de imediato. Eu continuo procurando, que eu vou encontrar, o Senhor diz que eu vou encontrar. Eu bato, pode ser que na primeira vez que eu bato, na segunda, na terceira ou na quarta que eu bato, não abriu a porta. Mas eu vou continuar batendo e a porta vai ser aberta, porque o Senhor diz que ela se abre. Amém? É ativo. É perseverante. Respondam. Se o seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Sim ou não? Quem é pai? Quem é mãe? Se coloque no lugar. Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês são maus, sabem dar, o que está escrito aí? Bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe... Você ainda pode dizer assim, se um filho pedir para você um presente e esse presente for talvez fora da sua realidade, você pode dizer assim, papai e mamãe não tem condição agora. Mas esse não é o caso de Deus. Esse não é o caso daquele que é dono de tudo quanto há nos céus e na terra.
Entende? Essa não é a condição dele. Não há o que ele não possa fazer. Ele mesmo diz, haveria alguma coisa difícil para mim? Haveria alguma coisa difícil para que eu faça? Esse não é o caso dele. Eu de você estava anotando tudo para que você tenha repertório para a sua oração, porque o problema é que você nem lembra depois para orar. Porque o que faz é você pegar Deus na palavra. Deus não pode negar a sua palavra. Senhor, está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui em Mateus. Olha o que está escrito aqui. O Senhor diz em Tiago que não tem porque não pede. E eu estou pedindo. Eu estou buscando. Então está aqui, ó, o que está escrito. O Senhor não pode negar a sua palavra. O Senhor diz que todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. O Senhor disse, pede às nações e eu darei. A mesma energia que nós usamos para reclamar, para murmurar, para choramingar, é a mesma energia para pegar o telefone para ligar para alguém, para falar, é a mesma energia que a gente gasta para orar. Só que para orar eu preciso de fé. Entendeu? Exige vencer as suas emoções, exige vencer a carne, mas é a mesma coisa, a mesma energia que eu vou gastar para falar com alguém, eu falo com Deus. Que eu vou me lamentar, o que eu vou murmurar, eu falo com Deus. E eu preciso usar isso, porque a Bíblia diz, daqui a pouco eu leio sobre isso, né, que sem fé é o que trava a vida da gente, né? Porque é impossível agradar a Deus. Isso é o que trava a vida de uma pessoa. E como nós reagimos a cada situação, é que mostra que tipo de fé nós estamos vivendo. João 14:13 diz assim, vocês podem pedir, diga comigo, qualquer coisa. Pedir o quê? O que é qualquer coisa? Hã? Estou forçando a barra hoje, né? O que é qualquer coisa? Qualquer coisa em meu nome eu farei. Para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu... O que é qualquer coisa? Você entende? Nós temos liberdade para pedir. Ninguém tem o direito de opinar no que eu vou pedir. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu estava falando pela manhã, seguinte, existem tantas coisas ainda que acompanham o meio cristão e muitos de vocês, que muitos precisam ser libertos do excesso de religiosidade das coisas que aprendem com a religião. Nós aprendemos tantas coisas importantes a sermos homens de fé, a usar a autoridade e o poder que foi dado a nós, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom próximo. Não é verdade? Nós aprendemos tantas coisas, ser humilde, pedir perdão, perdoar. E eu estava falando hoje, né? E já vou fazer esse alerta, até porque já teve algumas situações que já foram levantadas. Tem uma árvore de Natal lá na recepção da igreja. Vai ter muitas outras árvores que eu vou enfeitar a igreja esse ano. E aí, tem gente que aprendeu com a religião que a árvore de Natal não é de Deus. Quem disse? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Quem disse? Quem criou a árvore? Foi Deus ou o diabo? Quem criou? Quem criou a luz? Foi Deus ou o diabo? E você sabe quem foi o primeiro a criar a árvore de Natal? Você sabe por que existe macumba? Sabe? Imitando a Bíblia o sacrifício a Deus. E qual é o problema? Intenções e motivações erradas que fizeram para o erro, para o mal. Porque antes se adorava e se sacrificava a Deus. E o diabo, como ele não cria nada, ele copia para enganar. A mesma coisa, o primeiro a criar a árvore de Natal foi Martinho Lutero. Depois vieram os pagãos criando e distorcendo para confundir, levando para a direção errada. E qual é o problema
Diga comigo, intenções e motivações erradas. Quem vai adorar aquela árvore? Ninguém. Ela é um enfeite. Ela é algo da data. Não tem adoração. Mas aonde eu quero chegar com isso? Que a gente precisa estar atentos, que a gente não cumpre com um monte de preceitos na igreja, mas se pega numa árvore. É ou não é? Não usa a fé, fala dos outros, critica, toca na vida do outro, não dizima, não oferta, mas a árvore é um problema. O problema é na árvore. Aí a gente é obrigado a dizer como Jesus, né? Hipócrita. Tira o cisco do seu olho, né? Tá olhando aí, tá uma trave desse tamanho, tá uma tora, uma aroeira. A gente tem que se libertar. Por que não? Aonde eu aprendi? De onde veio? E o meio evangélico você pode ter certeza. Que como já é absurdo, porque a árvore o quê? Quem criou? Para de besteira, para de ser religioso. Já que para ser religioso vai cuidar dos órfãos e das viúvas. Que isso é religião de verdade. O resto entra em obediência à palavra. Vai viver a palavra na sua integridade. É isso, não fica preso a coisa pequena não. Já que é para viver tudo, então vamos viver. E às vezes a gente está preso em coisas medíocres, que é o que eu disse ontem. A vida do outro não é o meu problema. O meu problema é a minha vida. É verdade ou não é? Não adianta eu olhar para a vida do outro porque eu tenho um problema sério, eu preciso vencer. Não adianta eu olhar para a família do outro, para o filho do outro, que eu tenho o meu. Eu preciso encaminhar o meu, preciso educar o meu, disciplinar o meu. Para que eu vou cuidar do outro? Se eu não puder ajudar, não posso fazer nada. Não é verdade? Se eu me foco no meu, vai dar certo. Se eu me foco no dos outros, não vai dar certo. Para que eu vou olhar para o casamento do outro se eu tenho que ajustar o meu? Está entendendo o que eu quero dizer? Às vezes, ainda existem muitas mentalidades escravas. Mentalidades cheias de bloqueios. É por isso que não vence. Está preso em coisa pequena. Quando a fé deveria estar, peraí, deixa eu ver. Eu quero viver isso aqui. Eu quero viver o que está escrito. Eu quero desfrutar disso aqui. Eu vou botar força nisso aqui. Porque se está escrito, a Bíblia diz que nem um tio, nem uma vírgula vai deixar de se cumprir. O que eu posso pedir a Deus? O que eu posso pedir? Inclusive eu vou abrir a tua mente sobre pedir. Feche seus olhos, por favor. Sobre pedir. Primeiro você pode pedir o que você quiser. Ponto. O que você quiser. Mas vamos ampliar. Eu posso pedir sabedoria, inteligência espiritual, intelectual, emocional, discernimento, visão, ideias grandiosas, capacidade para avançar, talentos, dons, saúde mental, emocional, espiritual e física, o emprego detalhado, salário ousado, casa própria, mobília tão sonhada, o carro tão desejado, pagamento das dívidas, família salva, unida, casamento restaurado, vida sentimental abençoada, a realização na vida, bons amigos, pessoas certas para se relacionar, trabalhar, negociar, fazer parceria, uma caminhada em todos os aspectos progressiva, uma caminhada de sucesso, uma jornada de sucesso, e acima de tudo uma vida espiritual poderosa. Não há limites. Não há limites. Eu amplio a minha mente, eu posso pedir qualquer coisa, por isso que você precisa ampliar, pedir, peraí Senhor, está me faltando sabedoria, está me faltando capacidade intelectual, capacidade espiritual, como material. Pode abrir os olhos. O que você pode pedir? Tudo. Mas tem muitas coisas. Romanos 8:26 diz, diga comigo, e o Espírito
nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Por isso que eu tenho que buscar, Senhor, me dê. Espírito Santo, me ajuda, me dê visão, direção, amplia minha mente, me ajuda a entender o que eu não tenho entendido. Me dê sabedoria, me dê saúde física e emocional. Me ajuda, Senhor. Não tem limites. Mas essas orações, essas palavras que eu usei agora, essa deveria fazer parte da rotina. Porque eu preciso entender. A Bíblia diz que quando você ouve a palavra e não entende, é o que eu disse, o diabo tira a palavra facilmente de você. E quando ele tira a palavra, ele tira a autoridade, ele tira poder, ele tira esperança, roubou seus sonhos. Porque a palavra saiu do coração. Deuteronômio 15, 4 e 5 diz: somente para que haja ti não haja pobre. Está escrito isso aí? Tá, gente? Ou você não acompanhou? Saiu aí para vocês? Volta lá para eles, por favor. Diga comigo: somente para que entre ti não haja o quê? Pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor, o teu Deus, te dará por herança para possuir. O Senhor teve a preocupação de abençoar, prosperar, inclusive quem estava prosperando, abençoar aqueles que não tinham, para que não houvesse pobre no meio deles. Deus não queria que ninguém tivesse na escassez, na pobreza. Está entendendo? E isso, inclusive, traz esse princípio para hoje. Você crescendo, você prosperando, quanto nós podemos fazer? Sabia que o Ministério Mudança de Vida alimentou mais de 100 mil pessoas nesse período de pandemia? Alimentou, vestiu, supriu necessidades. Mais de 100 mil pessoas. Isso de onde? De onde saiu isso? Dinheiro não cai do céu, né? A bênção do Senhor, Deus abençoando, Deus usando vocês, a igreja de um modo geral, as pessoas generosas, doadoras, com liberalidade. Esse é o nosso propósito. Por isso que você tem que prosperar. Quanto nós podemos fazer? Quanta gente nós podemos ajudar? Né? Quantas vidas nós podemos abençoar? Só que essa mentalidade tem que estar aí. É o famoso, vocês pedem e não recebem. Por quê? Pelas intenções e motivações erradas. Está tudo errado, essa é a razão. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus e cuidares de fazer todos estes mandamentos que hoje te ordeno, quando nós ouvimos, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos. Diga comigo, e adversários dos seus adversários. Tudo depende da bênção. Preste culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento, água, e tirarei, alimento, água significa alimento, água, prosperidade. E tirarei do meio de vocês, e tirarei a doença do meio de vocês. E em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês, uma vida plena, tudo frutificando, tudo abundante. Amém? Traz para hoje, por favor. Projeta para eles. Sem fé é o quê? Pois quem dele se aproxima e que
trava a vida de uma pessoa? Duvidar de Deus. Não crer na sua palavra. É isso que trava a vida de uma pessoa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Há uma recompensa. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais recompensados nós somos pelo Senhor. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais recebemos do Espírito do Senhor. Da mente, da mentalidade, da generosidade. Então, o que trava a vida de uma pessoa? A ausência da fé. Assim também a fé, por si só, diga comigo, se não for acompanhada de obras, nós falamos que a fé é ativa. O pedir é ativo. Eu peço, mas eu busco. E eu encontro. Eu bato. E eu bato com perseverança. Mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé pelas... Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então você acredita em Deus, ó. Essa é a fé dos demônios. Eles também creem. Eles também acreditam que, eles sabem que existe um só Deus. Mas não é o suficiente. Já viu aquela colocação religiosa que muitos carregam lá da velha fé? Ai, a minha fé em Deus é muito grande. Tenho uma fé, nossa, eu tenho uma fé enorme, mas uma fé passiva, não uma fé ativa. E geralmente o resultado não aparece. Porque o que funciona? A fé ativa. Insensato. Quer certificar-se de que a fé, diga comigo, sem obras, é? Vamos para o pedir de novo. Por que a gente pede? Porque a gente crê. Tudo que você pedir em meu nome eu farei. Foi isso que nós lemos, não foi? Sim ou não? Então, quando você não duvida em seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que você diz, tudo que você disser, a Bíblia diz que será feito. Quando você ora e não duvida no seu coração, né, você creia que já recebeu, e assim acontecerá. Então, a gente ora e a gente crê. Agora a gente sai para procurar. E quando você procura, você encontra. Quando você vai buscar, você encontra. É o ativo. É uma fé ativa. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras, diga comigo, estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. As duas caminham. Você ora e age. Você ora e age. As duas atuam juntas. Uma só sozinha, uma somente. É o exemplo do barco a remo. Só orar, você puxa só o remo do orar, vai tocar de roda. Se é só o do agir, ou da ação, vai tocar de roda. Mas se eu oro e ajo, eu vou seguir na direção que eu preciso. E vou chegar no meu propósito. Amém?
Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado o amigo de Deus. Mas quando diz assim, Abraão creu em Deus, não foi uma fé passiva, não foi simplesmente, aquele sentimento, eu acredito em Deus. Não, Deus pediu, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Ele saiu. O Senhor diz agora, apresenta a mim, vai por Monte Moriá e apresenta a mim teu único filho, aquele que tu amas, ofereça em sacrifício a mim no alto monte. Ele foi. E justamente por causa dessas atitudes, o Senhor diz, por causa da tua atitude eu te abençoarei grandissimamente. Amém? Vejam que uma pessoa é justificada por obras, diga comigo, e não apenas pela fé. No nosso meio nós temos uma frase, né? As nossas obras falam por nós. Se as obras não falar, palavras não vão falar. As obras falam. Por isso que você deve ser praticante de uma fé ativa, de um pedir ativo. E não é um pedir isolado, é um pedir ativo, com uma fé ativa. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras? Deixa eu entrar com o entendimento. Deixa eu entrar com o entendimento. Para você colher resultado. Se você não entender, você fica aí sendo um ouvinte. E nada acontece. Nada muda. A gente vai ver muita gente avançando, crescendo, e a gente parado no mesmo lugar. Não, eu preciso trazer isso para a minha vida. Isso tem que entrar com entendimento. Eu tenho orado, mas eu tenho agido? O meu pedir é ativo? A minha fé é ativa? Eu tenho lançado mão de cada promessa? Eu reclamo, murmuro ou eu oro? Eu tenho buscado visão, direção, revelação, entendimento, saúde física, mental, emocional, materialização dos meus sonhos, minha casa, meu apartamento, meu negócio, minha coisa, mas ativamente? Ativamente? Ou eu só falo do que eu não tenho? Hebreus 4:2. Portanto também a nós, diga comigo, foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, diga, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Pode muita gente ouvir e não servir de nada? Pode. Está aí, Está aqui o exemplo. Foi pregado a uns como a outros, mas a uns frutificou, em outros não. Por quê? Não foi misturada com a fé. E olha que coisa linda, né? Diz as palavras das boas novas. Porque a mensagem, o evangelho, são boas novas. São boas notícias. São bênçãos para nós. Inclusive, olha o que nós ouvimos hoje, tudo que pode acontecer na sua vida, tudo que você pode viver, não são boas novas? Sim ou não? Que você pode ter o seu futuro, seu destino completamente curado, você pode pedir o que você quiser, não há limites para você pedir, você tem a terra para conquistar, como sua propriedade, que todos que pedem, que você pode ter a vida dos sonhos, casamento abençoadíssimo, vida financeira abundante, tudo, uma vida espiritual, que é o ponto de partida.
Saúde física, mental, emocional, pode. Ah, bispo, isso é fantasia. Tem muita gente vivendo. Se você não crê, não responda pelos outros. Tem muita gente desfrutando. Não estou falando de perfeição não, que nós estamos na terra. Mas tem muita gente vivendo, desfrutando disso. Muitas vidas, muitos destinos sendo curados. Porque a palavra entra com entendimento, a palavra transforma, a palavra te muda. Quando você se torna uma nova pessoa, então é vida nova. O que não pode é o velho, né? Às vezes a pessoa entra dentro da igreja e ele não quer mudar nada. A única coisa que ele quer que Deus mude é o bolso dele. Não vai mudar. Não vai. Isso é o mesmo. É o mesmo, a mesma pessoa. Aí não tem propósito. O novo é para o novo. É vinho novo para odre novo. Se botar vinho novo em odre velho, arrebenta. Está entendendo? É novo com novo. E se você quer viver o novo, você tem que ser o novo. É para viver o novo. Uma vida abençoada. Hebreus 13, 19. Vemos assim que por causa da incredulidade, diga comigo, não puderam entrar. O que é que impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida? Incredulidade. É por isso que não puderam. E uma vida estéril significa uma vida sem progresso. Essa é a grande frustração. Uma vida estéril é uma vida sem progresso. E nós precisamos de progresso. Todo mundo precisa de progresso. Quando você não tem progresso na vida, é onde você fica frustrado. O progresso traz alegria à nossa alma. Nós precisamos estar progredindo. Vamos lá. Referência, por favor. Eu vou tentar enxugar essa referência, só para mostrar para você uma coisa. Havia um certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufê. São nomes tops, tá bom? Nomes para você colocar no netinho, no filhinho, entendeu? Toiu, Zufê, e aí vai. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, diga comigo, todos os anos, esse homem subia à cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Todos os anos. Lá, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la, diga comigo, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Então era uma questão de Deus. Deus estava esperando algo dela. Deus estava esperando uma entrega. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia, diga comigo, ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, diga comigo, e ela chorava e não comia. Ela chorava e não comia, ela chorava e não comia. Aí o que acontecia? Ano após ano, ano após ano, ano após ano, ano após ano, a mesma imaturidade, ano após ano, a mesma imatura, a mesma vitimista, só chorava e não comia, né? E aí, Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? De vez em quando eu pergunto isso para minha mulher. Certa vez, quando terminou de comer,
e beber em Siló, estava o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Diga comigo, e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos. Quero que você grave essas duas palavras. Se levantou, diga comigo, se levantou e fez um voto. Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. E aí, assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz, e deu-lhe o nome Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Então vamos lá. Eu disse no começo da reunião, sabe quanto tempo levou isso? 25 anos Deus esperando ela dar a Deus o que Deus estava esperando, aguardando dela. 25 anos ela fazendo a mesma coisa. Era falta de ir no templo? Não. Ela ia. Mas 25 anos reagindo sempre da mesma maneira. Chorando, imatura, não comia. E Deus estava esperando, por isso que você não precisa esperar 25 anos. É aquela história: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, por que não aconteceu ainda? 25 anos, depois de 25 anos, quando ela se levantou, fez um voto ao Senhor, que Deus provê para si através de nós. O que Deus estava esperando? Deus precisava de um profeta para a nação. Ela queria um filho, certo? Ela queria um filho, e Deus queria um profeta. E aquele profeta seria o filho dela. E quando ela consagrou aquele filho ao Senhor, e ofereceu aquele filho ao Senhor, ela teve 5 depois. E ainda a honra e o orgulho de ser mãe da maior autoridade espiritual da nação. Entendeu ou não? Sim ou não? Porque talvez muitos falam assim: mas que mérito tem? Ela teve que dar ao Senhor. Sim, ela ofereceu ao Senhor, ela continuou sendo mãe dele, só que ele se tornou sacerdote da nação, e depois desse filho que ela ofereceu ao Senhor, ela recebeu 5. 5 filhos. Tanto é que na oração dela, ela fala que a estéril teve 7 filhos. O que aconteceu? 25 anos depois, quando ela se levantou, fez diferente, ofereceu a Deus, fez o seu voto e ofereceu a Deus aquilo que Deus estava esperando, Deus deu a ela muito mais do que ela estava esperando. Tem uma mensagem para nós aqui. Foi longe demais. Mas quando ela se levantou e fez aquilo que o Senhor estava esperando dela, quando ela fez diferente, parou de chorar, levantou e fez um voto, ofereceu a Deus aquilo que Deus estava esperando. Ela queria um filho, Deus queria um profeta. Ela ofereceu aquele filho ao Senhor. Deus deu 5 a ela. E ela, a honra de ser mãe da maior autoridade espiritual da nação, o profeta Samuel, que por muito tempo governou a nação, liderou a nação. Depois de Samuel que chegou o primeiro rei, que foi Saul. Amém? E no ano seguinte, na primavera, ela estava segurando aquele filho. Na primavera, nós estamos na primavera, hein? Ó, que virada, olha que transformação. O que ela disse? Se o Senhor se atentar à humilhação da tua serva. Quanta gente está vivendo em humilhação há tanto tempo, ó. E às vezes tem medo
de se lançar e oferecer a Deus, se entregar de verdade, dar a Deus o que Deus tem pedido, medo, a fé impede. O quanto ela foi honrada, abençoada, quando ela deu a Deus o que Deus estava esperando dela. A vida dela foi transformada. A humilhação dela chegou ao fim. Foi extremamente honrada, exaltada. Não só com os filhos, mas olha a honra de ser a mãe da maior autoridade da nação. E estou dizendo religiosa porque era homem de Deus, mas era a maior autoridade da nação até então. Porque Deus governava através dele. Tem uma mensagem aqui. Você não precisa levar 25 anos. É parar e dizer, Senhor, por quê? O que o Senhor quer? Porque a história pode mudar completamente. Você ainda neste ano, você pode segurar o seu milagre. Nós estamos na primavera. Ainda este ano. Você pode terminar esse ano com uma virada gigantesca na tua vida. Tudo que Deus espera. Quando Deus pediu a Abraão seu filho, Deus queria o filho? Não, tanto é que não deixou sacrificar. Deus queria Abraão, o coração de Abraão, que Deus queria ver a sua capacidade de entrega. Transformou. A vida muda, a história muda. É uma virada na vida. Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor. Quando eu comecei falando de Saul, eu vou ler só o início aqui, ó. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Pecorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. O mais alto batia nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul, chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Tinha um propósito. Ele saiu para procurar jumentas, e quando ele estava praticamente desistindo, o servo diz assim para ele, tem um homem de Deus, que era Samuel, esse que nós acabamos de falar, tem um homem de Deus que Deus revela todas as coisas a ele, vamos lá pedir orientação a ele. Aí Saul disse assim, mas como é que nós vamos lá? Nós não temos nada para oferecer a ele. Senão essa mochila de comida aqui só. O servo disse assim, eu tenho algumas gramas de prata. Vamos e a gente oferece a ele. E quando ele foi, ele chegou no lugar e perguntou, aonde está eles chamavam de vidente na época, por isso que eu falei para você que eles imitam tudo da Bíblia, né? O profeta chamava vidente na época. E ele perguntou, e quando Saul foi perguntar, perguntou para o próprio Samuel. E o Samuel, Deus já tinha falado a Samuel desse jovem que ia procurá-lo, que estaria vindo até ele, atrás das jumentas, e que era para ungir esse jovem. Esse jovem seria o maior da nação. Mas tem duas coisas interessantes aqui. A primeira é que ele foi, aquela situação da jumenta, e ele saiu parecendo que não encontrava a jumenta, perdido. Tinha um propósito, tinha algo muito maior. Deus tinha um propósito grande com ele.
Ele saiu para procurar algo pequeno, mas encontrou algo muito grande, transformando a vida dele. Aquele servo, olha que coisa incrível, ele não tinha nada para oferecer. Você vê que ele já sabia um princípio. Nós não temos nada, nós estamos de mão vazia. O servo falou, não, eu tenho prata. E aquele servo emprestou para Saul, para que eles não chegassem de mãos vazias. Porque ele sabia do princípio. Tem um versículo, que diz, que nos ensina a não nos apresentar diante de Deus de mãos vazias. E ele entendia isso. Respondeu Saul, eu sou o vidente, vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã, cedo, eu contarei a você tudo o que quer saber e o deixarei ir. Quantas jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. A quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, diga comigo, senão a você e a toda a família de seu pai. Feche seus olhos, por favor. Olha que coisa incrível. É por isso que nós precisamos aprender a confiar nesse Deus. Você vê que às vezes você sai atrás de algo tão pequeno e Deus tem algo tão grande para você. Às vezes acontecem coisas que a gente não está entendendo, mas tem algo grande por trás, muito grande por trás. Já parou para pensar nisso? Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode blasfemar e murmurar por coisas pequenas, sendo que Deus tem coisas muito grandes. Ele já estava desistindo das jumentas, e o servo diz, não, aqui perto tem um homem de Deus, vamos buscar a direção, vamos buscar. E já era tudo providencial, porque Deus queria ungí-lo para ser o maioral, como você leu comigo aqui, para ser o maioral. E aí o texto diz, Samuel pegou o azeite, ungiu Saul, derramou sobre a cabeça e o levantou como líder daquela nação. Tem uma mensagem para você aqui. Tem uma mensagem poderosa para você. Cuidado. Às vezes parece que por trás dessa coisa pequena tem algo muito grande aí. Por trás de coisas que acontecem e que a gente não entende, pode ter um propósito grande. E Deus pode fazer coisas estrondosas. Ele saiu para procurar jumento. Ele encontrou o quê? O reino. Passou a reinar, foi ungido para governar. Era muito maior. Seja como Ana. Talvez chegou a hora de fazer diferente. Deus só está esperando você entender e dar a Ele o que Ele quer. E Ele vai dar a você muito mais do que você quer. Muito mais. Já parou para pensar, 25 anos Ana chorando pela mesma razão, pelo mesmo motivo? Mas o ano que ela se levantou
e mostrou a Deus que Deus estava em primeiro lugar na vida dela, porque ela ofereceu aquilo que ela mais queria, ela ofereceu a Deus. E ela recebeu, ela entregou a Deus, e Deus deu a ela depois 5 filhos, e a honra de ser a mãe da maior autoridade da nação. Busque. Talvez Deus está esperando você se levantar e agir diferente e dar a Ele aquilo que Ele está esperando que você dê. A entrega. Colocando Ele em primeiro lugar. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Lembre-se que Deus provê para si através de nós. Deus provê para Ele através de você. Deus proveu através de Ana o profeta que Ele queria para a nação. E ela foi extremamente honrada. Pergunte a Deus o que Deus quer de você. E se você der a Ele aquilo que Ele quer de você, você vai receber muito mais do que você quer. Muito mais talvez do que você esperou e imaginou. Antes da gente fazer a oração do pedir, fala com Deus. Fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Fala comigo, fala a minha mente, ao meu coração. Fala a minha consciência. Fala o meu espírito. O que o Senhor quer de mim? A humilhação de Ana chegou ao fim naquele dia. Talvez aqui chegue ao fim hoje a tua humilhação, a tua dor, a tua vergonha, o teu sofrimento. O fim desses anos, todos de espera. Já parou para pensar que pode ter uma grande virada na tua vida antes que esse ano termine? Uma reviravolta na tua vida? E se Deus traz uma mensagem como esta, é porque Ele quer fazer coisas estrondosas. Ele quer fazer uma reviravolta na vida de muitos de vocês. Ele quer botar um ponto final na humilhação. Agora dê a Ele. Dê a Ele. Ofereça a Ele. Para que Ele possa te levantar. E botar um ponto final na sua dor. Um ponto final na sua humilhação. Fazer uma virada na tua vida. É aquela entrega de verdade. É aquele voto. É se lançar. E saber que, você vê, na vida de Ana foi uma reviravolta. E ela recebeu muito mais que esperava. Na vida de Saul, ele sai para procurar jumenta. E recebe a unção. O poder. E se torna o maior. O maioral. Herda a nação. Isso é forte demais. Fala com Deus. Nós cremos que é hora de viradas. Como o Senhor vem falando. Ainda nesta maravilhosa primavera. Viradas vão acontecer. Reviravoltas vão acontecer. Acredite nisso. Deus não está limitado, viu? O tempo não limita o poder de Deus. E Ele pode fazer uma reviravolta na tua vida de forma assim surpreendente. E se te falta agora sabedoria, entendimento, discernimento, fala com Ele. Fala, me ajuda, Senhor. Espírito Santo, me dê sabedoria, me dê inteligência espiritual, intelectual, emocional, discernimento, visão. Me dê ideias grandiosas, me dê capacidade para avançar, talentos, dons, saúde mental, emocional, espiritual, física. Me ajuda. O que é o que você quer? O que você quer? Peça.
A gente tem que ir na fonte. A gente tem que ir na fonte, aquele que pode dar. Deus quer te abençoar. Deus quer virar o teu cativeiro. Deus quer pôr um ponto final na tua humilhação. Sem fé é impossível. A fé, a incredulidade é que bloqueia, que trava tudo. Agora usa, se o pedir é ativo, você pode pedir aquele emprego detalhado, salário ousado, a sua casa própria, mobília tão sonhado, o carro desejado, pagamento das dívidas, família salva, unida, casamento restaurado, vida sentimental abençoada, realização na vida. Fala, bons amigos, pessoas certas para se relacionar, trabalhar, negociar, parceria. Fala. Uma caminhada em todos os aspectos progressiva, uma jornada de sucesso. Peça. Profetiza agora. Profetiza em nome do Senhor Jesus. Se eu pedir, é ativo. Diga, eu estou pedindo, Senhor. O Senhor disse que todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. E eu estou pedindo, Senhor. Eu estou pedindo porque eu sei que o Senhor pode fazer não só o que eu tenho pedido, mas o Senhor pode fazer infinitamente mais. O Senhor pode fazer muito além. Eu creio no Deus de Ana, eu creio no Deus de Saul, que honrou Saul, que virou o jogo. Ele disse, pede-me as nações, pede-me as nações. Você pode pedir, e a terra inteira por sua propriedade, não há limites. Todos que pedem, recebem. Isso. Peça. Me dê visão, me dê direção, me dê revelação, Senhor. Me dê ideias, me dê criatividade. Me dê, Senhor, abra minha mente, abra o meu entendimento, materializa meus sonhos. Isso. Isso. Libera a tua fé. Possua. Se levante, tome posse dessa oração, espere. Tome posse. A fé é ativa. Foi muitos respaldos do que você pode pedir. Deus quer te levar para um outro patamar. Deus dê visão, Senhor. Dê entendimento. Dê revelações. Dê discernimento. Senhor, mostra. Se o Senhor trouxe essa mensagem, é porque o Senhor deseja, Senhor, fazer na vida de muitos como fez na vida de Ana. Pôr um ponto final na humilhação. Materializar ainda nessa primavera uma virada, uma transformação na vida dela. Transforma, Senhor. Levanta. O Senhor pode fazer coisas incríveis antes que esse ano termine. Faça, Senhor. Faça. Nós estamos agindo a nossa fé. Abençoe o trabalho, a obra das mãos, abençoe os negócios, amarra o que está amarrado. Vira o jogo, Senhor. O Senhor não tem as duas jumentas, não. O Senhor tem o governo, o reino. Uma posição honrada. Em nome do Senhor Jesus.
com seus olhos fechados. Tem uma mensagem poderosa aqui para nós. E a palavra não volta vazia. Deus vai fazer na vida de muitos de vocês como fez na vida de Ana. Um ponto final na humilhação e virar o teu jogo. Virar completamente. Dar uma reviravolta na tua vida. Não tenha medo de confiar. Dê a Ele. Ofereça a Ele. Se lance de cabeça. Sem medo. E Ele vai dar a você muito mais do que você tem esperado. Muito mais. Tanto como foi na vida de Ana, como na vida de Saul. Não era só as duas jumentinhas que ele encontrou. Ele encontrou o reino. Uma unção poderosa. Ali ele foi ungido. E para coisas grandes. Deixa Deus te ungir para coisas grandes. Então não se preocupe com as jumentas. Porque Deus tem um reino, um governo para você. Não fica preso a coisas pequenas. Porque Ele tem coisas grandes para você. Viu? Se liberta da jumentinha. Que Ele tem coisas grandes para você. E coloque esse pedir ativo em ação. E Ele vai fazer muito mais do que você tem pedido. Levanta as suas mãos e receba essa unção em nome do Senhor Jesus. Que haja uma virada, que haja uma reviravolta na tua vida ainda este ano. Que Deus ponha um ponto final na sua humilhação e que vire o seu cativeiro. Que nessa primavera você veja a glória de Deus na tua vida. Acredite nisso. Nessa primavera, ainda nessa primavera, você verá a glória de Deus na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo. Que a graça, a unção, o favor do Senhor, a unção de conquista seja derramado sobre a tua vida. A unção de conquista. Receba a unção de conquista. Em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo. Tenha uma semana poderosa. Tenha um novembro e um dezembro extraordinário. Que o teu cativeiro seja completamente virado. Que coisas grandes venham para tuas mãos. Que definições importantes aconteçam. Que você feche esse ano como um dos melhores anos da tua vida. Para a honra e a glória do nome do Senhor. Diga eu creio nisto. Diga eu recebo. E eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus.